Que manhã maravilhosa. Que motivo esplêndido nós estarmos aqui hoje, celebrando o nascimento do nosso Salvador. Isso é um privilégio, sabia? Nós termos ainda essa liberdade de poder cultuarmos, de poder celebrarmos esse dia tão especial. O pastor Glaico pediu para trazer uma reflexão breve sobre o verdadeiro significado do Natal. Natal, todo mundo já participou de várias celebrações. É o momento de reunir as famílias, é o momento de engordar. Quem não fica ansioso para saber qual vai ser aquela receita que a tia vai levar? A receita que a avó, os que têm as avós ainda vivas, vão levar. Você chega na mesa, tem carne, pernil, tem fricassê, tem lasanha, farofa, pudim, rabanada, tem tanta coisa. E tem algo que sempre tem no Natal e nunca pode faltar, que são as uvas passas. Tem uva passa no arroz, tem uva passa na lasanha, tem uva passa no pudim, tem uva passa no suco, tem uva passa em tudo. É o que não falta no Natal, uva passa, mentira? Eu não gostava de uva passa quando era mais novo, mas acho que tanto Natal você vai participando, você vai comendo, que não tem como você tirar de tudo, aí você começa até a não fazer mais diferença, você até começa, agora eu como uva passa tranquilo. Então, meus irmãos, Natal é uma data especial. Eu estava brincando com a madrinha, a Cinha, essa camisa aqui, ó, acreditem se quiser, ela é prova, aquela que vendi. Tem mais de 20 anos. Eu lembro dessa camisa quando eu tinha 18 anos, nas bodas de ouro. Lembra, mãe? Aí, minha mãe está aí que não deixa eu mentir sozinho. Eu lembro dessa camisa quando eu tinha 18 anos, e ela está novinha, ou seja, é para ocasião especial, né, Cleide? A Cleide, a gente estava conversando. Então, meus irmãos, Natal é uma ocasião especial. Natal é um momento especial. Natal é um momento que reunimos a família. Está rindo, né? Natal é um momento que nós reunimos a família, é um momento gostoso. E muitas pessoas, principalmente os cristãos, muitos cristãos não dão a devida importância. Para aqueles que não são cristãos, beleza, é só mais uma festa, uma celebração. Mas para nós, o Natal ele se torna de uma maneira incomparavelmente melhor e com mais motivo ainda, porque nós celebramos o nosso Salvador. E tem crentes que eles se opõem a essa festividade com argumentos. O pastor Glaico falou um deles no início do culto. Não, eu não gosto de celebrar Natal não, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Meus irmãos, realmente, muito provavelmente que não. Mas a precisão da data não faz diferença aqui. Nós não estamos celebrando o aniversário, nós estamos celebrando o nascimento. Ah, mas a gente tem que celebrar todo dia, concordo, todo dia. Mas não tem nada de errado a gente separar uma data específica para poder celebrar. Tem outros que falam, não, eu não celebro o Natal porque é uma festa pagã. Tem uns crentes mais chatos nesse sentido. O Natal, quando eles vão falar, não, isso aí não tem na Bíblia, foram os povos pagãos. Realmente, no dia 25 de dezembro, os povos antigos, eles comemoravam o nascimento do deus do sol, Mitra. Só que os antigos cristãos, para não comemorarem o deus do sol, eles se apropriaram dessa data e comemoram o Deus Salvador Jesus Cristo. Agora uma pergunta, alguém comemora no Natal, no dia 25 de dezembro, o nascimento de Mitra? Você sabia quem que é Mitra? Deu certo, não deu? Deu certo. E cá para nós também, se você for pegar no pé por causa disso, você tem que pegar no pé de casar de branco na igreja, de usar véu. Sabia que isso aí é costume pagão? Não tem isso na Bíblia? Aniversário. Para você ser mais coerente ainda, você não pode descansar nos feriados tipo carnaval, festa da carne. Você vai ficar descansando? Vai trabalhar. Meus irmãos, a gente tem que parar de ser chato e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E sabia que o Natal, a temporada de Natal, é o momento que a igreja mais tem tempo para poder divulgar Jesus? No mundo todo. No mundo todo. Quinta-feira a gente esteve na Central de Luxemburgo, teve uma cantata de Natal, muito bonita. 2 horas de cantata, muito bem feita. Tinha mais de 3.000 pessoas.
Pensa comigo, todos eram crentes? Com certeza não. O próprio pastor falou que não enche daquele jeito na quinta-feira. Mas todo mundo foi lá por quê? Para poder ver a cantata de Natal, onde falou sobre a esperança, onde falou sobre Jesus, onde teve um louvor, onde teve uma palavra de reflexão. Então é um momento muito importante e que nós precisamos saber aproveitar. Tem pessoas que reclamam, mas só que Natal dá presente, é uma data comercial. Meus irmãos, Dia dos Pais sem presente? Dia das Mães sem presente? Dia das Crianças sem presente? Isso torna essas datas ilícitas? Não. Não tem problema nenhum dar e receber presente, desde que o presente não apague o verdadeiro sentido. Nós vamos ver o verdadeiro sentido. Cristo sempre foi o centro do Natal. Cristo sempre esteve presente no Natal. E hoje nós estamos aqui para celebrar. E eu queria, com um versículo apenas, vai ser o texto base. Não precisa nem abrir, Rafael, isso aqui o povo sabe. Se não souber, aí tem que conversar com o pastor Glai, tem alguma coisa errada. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, podermos cultuar, podermos louvar, poder aprender da Tua palavra, celebrar esse momento tão especial que nós celebramos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoe-nos agora, como o Senhor sempre tem abençoado, Deus, com Teu Santo Espírito revelando a Tua verdade aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento e aplicando essas verdades, Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Sabia que nesse versículo tão pequeno e tão conhecido, nós temos 3 respostas para o Natal? Nesse versículo nós vamos ver hoje, de uma maneira bem objetiva, 3 respostas para o Natal. O que é o Natal? Qual que é a causa do Natal? E qual que é o propósito do Natal? Ficou claro? O que é a causa e o propósito, no mesmo versículo que todo mundo conhece. Então vamos começar primeiro o que é o Natal? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... O Natal. O que é o Natal? Deus deu o seu Filho. O Natal é um presente extraordinário do Deus Pai. Natal é Deus, Ele dando o seu Filho Jesus para a humanidade. E o texto ele frisa, unigênito, único Filho, o bem mais precioso de Deus. E é importante a gente saber quem que é Jesus. Agora pode abrir, Rafael, Colossenses 1, no versículo 15 ao 17. Quem que é Jesus? Nós celebramos o nascimento do Salvador, amém. Nós sabemos que é Jesus Cristo, amém. Mas muitas vezes temos um entendimento errado. Colossenses 1,15. Paulo vai dizer, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Só até aqui. Meus irmãos, quem é Jesus? Nós celebramos o presente extraordinário de Deus. O que é o Natal? O presente que Deus deu. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem que é Jesus? Paulo começa falando aqui que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. O homem sempre buscou a imagem de Deus. O homem sempre teve esse questionamento, quem é Deus? E várias religiões procuraram fazer imagens de Deus, mas não satisfizeram o ser humano, que continua nessa procura, nessa indagação. Mostra-nos quem és tu. Mostra-nos Deus. Mas só que Deus não deixou o homem sem resposta. Jesus, ele é a imagem perfeita de Deus. Paulo está falando que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, quando ele estava encorajando os discípulos, em João 14, que ele fala, olha, não turbe o vosso coração, eu vou para a casa do meu pai, tem muitas moradas, mas eu vou voltar para buscar vocês.
Você sabe um caminho. Tomé fala, não, nós não sabemos o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí depois Filipe chega para ele, Jesus, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus fala, Filipe, vocês estão comigo tanto tempo e não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele é a revelação do ser de Deus. Você quer saber quem é Deus, como que Deus é? Olhe para Jesus, atente para Jesus. A misericórdia dele, a graça dele, o amor dele, a majestade dele. Jesus é a revelação perfeita. Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Que presente maravilhoso. O Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo continua falando que ele é o primogênito de toda a criação. E aqui, primogênito de toda a criação não quer dizer o que os testemunhos de Jeová dizem, não. Eles interpretam esse texto dizendo que Jesus foi o primeiro ser criado. Mas na época de Paulo, o primogênito era aquele que tinha autoridade, aquele que receberia tudo, aquele que tudo seria dele. Ele mandaria em tudo. O que Paulo está falando? Ele tem toda a autoridade sobre a criação. Ele é o primogênito da criação. Ele é aquele que manda em tudo. Ele é o Senhor da criação. Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus. Ele é o Senhor de toda a criação. Paulo continua falando, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele não é só o Senhor, mas ele é o autor. Ele é a fonte. Nele foram criadas todas as coisas. Jesus não é emanação de Deus, como os falsos mestres gnósticos diziam na época de Paulo, que ele era um fantasma, um holograma. Jesus, ele não é um espírito elevado, como os espíritas ensinam. Jesus não é o primeiro ser criado, como os testemunhas de Jeová ensinam. Jesus é o Senhor de tudo, ele é o Rei da glória. Jesus é aquele que montanhas, tudo, a criação, o vento lhe obedece, o mar lhe obedece. Jesus é aquele que a doença, a morte tem que partir, tem que se retirar dele. Jesus é o Rei da glória, meus irmãos. Glória a Deus por Jesus Cristo. Ele é o Senhor da criação, ele é o autor da criação, ele é o agente da criação. Paulo diz, pois nele, ou seja, a fonte, foram criadas, por meio dele, ou seja, o agente da criação, estrelas, galáxias, homens, anjos, tudo que você vê, o que você não vê, foi criado por ele. E ele é o alvo da criação, por meio dele e para ele. Paulo conclui esse versículo dizendo, qual que é a finalidade de tudo que foi criado? Render glórias a Jesus Cristo. Qual que é a finalidade das galáxias, do universo criado, dos homens, dos anjos? Render glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Toda língua confessará, todo joelho dobrará e falar que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor de tudo, meus irmãos. Esse é o presente de Deus. É o Senhor da criação, Ele é o Senhor da providência, Ele é antes de todas as coisas, no versículo 17, nele tudo subsiste. O que é subsiste aqui? Sustentar. É manter. A providência divina, Jesus, ele mantém tudo. A gente vê o mundo, a gente vê as leis da física, da química, da biologia, da astronomia, tudo perfeito, não é? Tudo encaixa perfeitamente. Quanto mais você estuda, mais perfeito é. Você acha que isso é por acaso? Quem que sustenta tudo isso? Jesus. Nele tudo é sustentado, nele tudo subsiste. Salmo 104, 27, o salmista diz, todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Meus irmãos, as coisas extraordinárias, gigantescas, as coisas minúsculas, pequenas, detalhistas, tudo isso é mantido pelo poder de Jesus Cristo. Ele é o autor, ele é a fonte, ele é a razão de tudo que foi criado por meio dele, para ele. Glórias a Deus por Jesus Cristo, que presente maravilhoso. Que presente maravilhoso. Quem que é Jesus para você? De nada adianta a festa, de nada adianta a celebração, se a gente não compreender isso. Para Paulo fica muito claro aqui, tudo se resume a Jesus. Tudo. Jesus é Deus, Jesus ele é o autor, ele é o criador, ele é eterno,
Ele é o nosso Salvador. Agora tem pessoas que querem Jesus somente como Salvador. Mas só um detalhe, Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Não tem como a gente chegar a Jesus querendo ser salvo se a gente não se submeter à sua autoridade. E diante disso tudo que nós falamos aqui, da magnitude, do poder de Jesus, meus irmãos, de que Ele é criador de tudo, não tem por que alguém ficar procurando outro mediador, não tem por que pessoas ficarem procurando outra forma de chegar a Deus, se nós temos aqui o melhor de Deus, o presente de Deus nos foi dado. Glória a Deus por isso. Quem é Jesus para você? Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus é suficiente? Você crê que Jesus, Ele que é o autor e consumador de todas as coisas, Ele é o centro da sua vida? Essa é a primeira resposta. Então, qual que é o significado do Natal aqui? O que é o Natal? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o Natal aqui é o presente extraordinário de Deus. Que presente é esse? Jesus Cristo. Agora, a segunda pergunta. Qual que é a causa do Natal? Por que Deus deu o seu Filho? Como que é o início do versículo? Porque Deus... A resposta está aí. O Natal é o presente de Deus... O que fez Deus nos dar esse presente? O amor. O amor extraordinário. Deus amou o mundo. Só que a gente está tão acostumado a falar Jesus te ama, Deus te ama, que muitas vezes isso vira uma frase automática, não é? Deus te ama, principalmente para quem não é cristão. Chega na igreja, ou então você está evangelizando, você fala Jesus te ama para todo mundo, a pessoa, não, eu também amo Jesus. Nós vivemos numa sociedade que se diz cristã, mas só que nós vemos os exemplos, infelizmente, não tem nada de cristão. Nós vivemos numa sociedade aí que tem milhões e milhões de pessoas que falam que acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. São os cristãos ateus. Dizem que acreditam, mas vivem como se Ele não existisse. A gente tem que refletir sobre esse amor de Deus. É um amor de tal maneira, o apóstolo João ele não conseguiu expressar. É como se ele falasse, olha, Deus amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deus amou tanto que Ele deu o seu Filho, o seu bem precioso. Meus irmãos, eu sou pai, tem muitos pais, muitas mães aqui. Você daria seu filho inocente para morrer por um criminoso condenado? Confesso. Eu não. Você daria? Deus deu. Deus deu. E tem muitas pessoas que gostam de medir o amor de Deus por bens materiais. E eu não estou falando de coisas que eu ouvi. Pessoas já me questionaram, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se Deus me ama, por que eu não tenho isso e fulano não tem aquilo? Se Deus me ama, por que meu casamento está assim? Por que meu filho está me dando problema? Meus amados, Deus, Ele não tem que provar o seu amor por nós, porque Ele já provou o seu amor por nós. Paulo vai falar em Romanos 5,8, que Ele provou o seu amor por nós, como? Tendo enviado Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus já deu o melhor dEle. Tem uma música que fala, o melhor de Deus ainda está por vir. Já ouviram? Mentira. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus chama Jesus Cristo. E Ele nos deu por causa do seu amor. Por causa desse amor tremendo. Fabrício, mas Deus nos amou porque Ele viu que a gente ia ser bonzinho depois, não. Deus, Ele me amou, Ele te amou, não foi por causa das suas qualidades, mas apesar dos seus defeitos, não foi por causa de nada de bom que Ele viu em nós. Nós não temos nada de bom, eu não tenho nada de bom. Fabrício, que isso, não fala isso não. Falo. Mas eu sou bom, pode passar seus pensamentos só de ontem aqui no Data Show. Não, Fabrício, eu sou uma pessoa boa, eu não sou assim, não. Vamos passar, se tivesse como, podia passar? Um diazinho só dos seus pensamentos, aqueles que só você sabe. Nós somos maus por natureza. Nós somos depravados por natureza. Se não tivermos o Espírito Santo, se Deus nos entregar a nós mesmos, nós estamos perdidos. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho.
Ele deu um amor muito grande, meus irmãos. E no Natal nós celebramos o amor de Deus. E esse amor, ele tem que nos levar à vida prática. Quando nós compreendemos o tanto que Ele nos amou, nós o amamos como forma de gratidão, não por medo do inferno, e nós também amamos o próximo. O apóstolo João, não no Evangelho, mas na sua carta, 1 João, no capítulo 5:1, ele vai falar que o nascido de Deus, ele ama aquele que o gerou, ou seja, ele ama a Deus, e ele ama aqueles que Deus gerou, ou seja, ele ama o seu próximo, ele ama o seu irmão. E o Natal aqui, pegando um gancho, é um ótimo momento para nós consertarmos nossas relações. Com pai, com mãe, com filho, com amigo, com irmão da igreja. Quantas pessoas que vão para o Natal não estão conversando com aquele irmão? Tem umas famílias de Natal que tem um Pai Nosso, né? Aí já reúne o Pai Nosso antes da ceia, aí começa. Eu quero falar. Aí um joga para o outro, um joga indireto para o outro, fica naquele climão e fica 1 ano, 2 anos sem conversar. Então, o Natal é um momento bom também para você entender o amor de Deus e entender que se você ama a Deus, você tem que amar o seu próximo. Entender que se você é salvo, você tem que amar o seu próximo. Entender que cristão, a pessoa salva, ela não pode ficar com rancor no coração. Ela não pode ficar vivendo travada nos seus relacionamentos. Porque uma marca que você foi perdoado por Deus, realmente crê nisso, é que você perdoa as pessoas. É um momento oportuno. Todo mundo aí vai ter ceia daqui a poucos dias. Não espera final do ano, não espera a virada para poder fazer sua lista do que você tem que consertar, conserta agora. Porque o amor de Deus, ele nos constrange a amá-lo e amar o nosso próximo. Fabrício, mas fulano pisou tanto no meu calo, eu tenho certeza que ele não pisou tanto que você pisou no de Deus. Fulano, você não entende, ele é insuportável, eu tenho certeza que ele não é nada perto do que nós somos perante Deus. Mas só que ele me traiu, nós traímos Deus. Mas só que ele fez isso. E Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Que é a terceira resposta. A primeira nós vimos o que é o Natal. O que é o Natal? É o presente de Deus. Qual que é o presente? Jesus Cristo. Qual que é a causa do Natal? O que levou Deus a nos dar esse presente? O amor. Qual que é o propósito do Natal? Por que Deus fez isso? Porque Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito do Natal. O que é o Natal? O presente, que é Jesus Cristo. Por que Deus nos deu Jesus Cristo? Porque Ele nos amou de tal maneira. Para que Deus nos deu Jesus Cristo? Para aqueles que creem em Jesus Cristo não pereçam, mas tenham vida eterna. Esse é o propósito do Natal, meus irmãos. Essa é a razão do Natal, a razão pela qual Deus nos deu Seu Filho. Nossos pecados nos condenam ao inferno. Nós pecamos contra um Deus todo-poderoso. Nós pecamos contra um Deus santo, santo, santo. Nós pecamos contra um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem nossa ficha toda. Não tem como esconder nada dele. E qual que é a sentença? Culpado. Aquele que pecar certamente morrerá. A condenação eterna. Fabrício, mas eu não sou tão mal, meu irmão. Todos nós somos, todos nós falhamos em alguma área. Fabrício, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu nunca matei. Sim, a Bíblia, Jesus apertou o parafuso. Adultério não é só deitar na cama com outra mulher, olhar com pensamento impuro. Roubar não é só ir de mão armada, você pegou algo e não devolveu, você no troco lá no seu patrão. As horas que você morcega, sabia que você está roubando o tempo do seu patrão? Seu patrão manda você fazer um negócio, dá para você fazer 1 hora, você leva 2. Você está roubando, sabia? Isso é roubar. Você está furtando o tempo. Ele te paga para você produzir, você está fingindo e não está produzindo. É uma forma de furto. Então, todos nós estamos condenados. Fabrício, mas foi uma vez só. Eu já dei esse exemplo várias vezes, o Anderson até me corrigiu por causa do colesterol. Você está fazendo um omelete, você faz um ovo, 2, 3, 4, perfeito. 5 ovos, ele está podre. Quanto do omelete você perdeu? Um ovo só vai fazer você perder tudo? Da mesma forma, um pecado só, aquele que transgrediu uma lei, ele é réu de tudo.
Um pecado é mais do que suficiente para nos condenar, nos levar para o inferno. E nós pecamos quantas vezes no dia? Se pegar a sua vida toda, quantos milhares de pecados você tem? Eu tenho mais de 38, mais de 50 mil pecados, isso por baixo. E se eu chegar no tribunal, eu sou culpado ou inocente? Culpado. Culpado. Meus irmãos, só vai se achegar a Jesus aquele que entender que ele precisa de Salvador. Ninguém vai se achegar a Jesus se ele achar que ele não está perdido, e nós estamos desesperadamente perdidos. E sabe o que você pode fazer? Nada por você mesmo. Nada por você mesmo. Mas Deus fez. Mas Deus fez, porque Ele nos amou de tal maneira. Ele enviou Jesus. E Jesus, Ele nasceu. Filipenses, acho que foi a Clarinha, falou Filipenses 2, Ele se humilhou, Ele esvaziou de si mesmo. A humilhação de Cristo, meus irmãos, não foi na cruz somente. A humilhação de Cristo começou com a sua encarnação, sabia? O Deus se desfez da sua glória e se tornou homem. Isso é humilhação demais. Ele foi servo. Jesus é o Cristo. Falar que Jesus é o Cristo é dizer que aquele menino na manjedoura, aquele homem que nasceu num pequeno vilarejo lá da Palestina, que ele cresceu, que ele aprendeu o ofício com seu pai. Falar que aquele homem, ele morreu na cruz. Falar que aquele homem, ele ressuscitou. Falar que aquele homem, ele foi assunto aos céus. Falar que aquele homem, ele é o Rei da glória e ele vai voltar para nos buscar, meus irmãos. Jesus é Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Deus nos deu em Cristo a vida eterna, e vida eterna aqui não significa somente uma vida sem fim, mas uma vida em perfeita comunhão perpétua com Deus e com seu povo. Fabrício, o que eu faço diante disso? Primeiro, entender o verdadeiro significado. O próprio nome de Jesus, quando Gabriel foi falar para José, Mateus 1:21, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio nome Jesus, Yeshua, Salvador. A gente tem que entender esse significado, a razão do nascimento de Jesus. Por que Jesus ele teve que encarnar? Para nos salvar. Ah, Fabrício, mas podia ser qualquer pessoa, um anjo. Não, somente Deus. Somente aquele que nunca pecou para poder enfrentar a ira do Deus Pai. Aquele momento que Jesus ele está angustiado, que ele fala com Deus, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, que ele sua gotas de sangue. Jesus não estava sofrendo por causa da cruz. Ele não estava sofrendo por causa do sofrimento físico dele, ele não estava angustiado por causa disso. Ele estava angustiado porque ele sabia que ele ia enfrentar a ira do Deus. Ele estava angustiado porque ele sabia que Deus, o profeta Isaías vai falar que agradou Deus moê-lo. Isso é pesado. Agradou Deus moê-lo, porque em Jesus, Deus exerceu a justiça dele para com o pecado. Deus não podia jogar para baixo do tapete tudo que a gente fez, não, meus irmãos. Deus ele é justo, ele é misericordioso, mas ele é justo, e tinha que ter o pagamento. E Jesus pagou por nós. Jesus pagou. A Bíblia nos diz que ele é a propiciação, ou seja, ele é aquele que nos torna aceitos perante Deus. Ele é aquele que faz Deus olhar para nós de modo favorável. Deus olha para mim e para você, não mais com aquele olhar de ira, querendo nos consumir, mas Ele olha para nós com amor. Ele olha para nós com misericórdia. E sabe por quê? Porque o preço foi pago. Antes o diabo ele chegava e falava, olha, fulano pecou, fulano tem que morrer. Agora o diabo não tem mais como ele nos condenar. Não há mais condenação para aqueles que são em Cristo Jesus, Romanos 8. Sabe por quê? Porque quando ele falar, olha, Fabrício pecou, Deus fala, ele pecou, mas Jesus pagou. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glórias a Deus. A missão dele foi assumir o nosso lugar como representante diante de Deus, sofrer, pagar pelos nossos pecados, morrer naquela cruz como um criminoso, como um maldito, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele voltou para os céus, ele está preparando moradas, igual o João 14 vai falar, e ele vai retornar para buscar os seus. Ele vai retornar para nos buscar. Tem um teólogo, Emil, que ele diz que todo homem
tem um problema no passado, no presente e no futuro. No passado, o problema da culpa, no presente, o problema do medo, e no futuro o problema da morte. Mas ele mesmo fala que Jesus resolveu esses 3 problemas. Ele nos livrou da condenação da culpa no passado, ele nos livra do medo no presente, porque ele está conosco, e ele nos livrará da morte, porque ele vai nos ressuscitar, meus irmãos. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Esse é o presente que Deus nos deu. Esse é o motivo, é o propósito do Natal, é salvar pecadores. Fabrício, eu entendi, mas o que eu preciso fazer? Entendi. Natal é o presente de Deus, eu entendi que a causa do Natal é o amor de tal maneira, eu entendi que o propósito é salvar pecadores, mas o que eu preciso fazer? João 3,16, nós já lemos. Agora, quando você pula 2 versículos, João 3,18, vai dizer, quem nele crê, não está condenado ou julgado. Quem nele crê, mas aquele que não crê, já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então, o que você precisa fazer? Creia em Jesus. Creia em Deus. Creia no amor dele por você. Creia que Jesus morreu na cruz. Agarre. A gente não tem mérito nenhum, agarre nos méritos de Jesus. Isso que o Natal significa. E o que você precisa fazer, meus irmãos? Quantas pessoas no sofrimento eterno, no inferno, vão lembrar de quantos natais participaram? Quantas pessoas vão lembrar, olha, eu estava no Natal, eu vi aquela cantata, eu vi aquele teatro, eu vi aquela pregação, mas eu não criei, mas eu não abri meu coração, mas eu não cheguei e falei para Deus, Deus, eu sou pecador, eu sou indigno, eu sou miserável, mas eu creio que o Senhor me amou dessa maneira. Eu creio que o Senhor enviou Jesus para me salvar. E eu creio em Jesus, eu quero Ele na minha vida. Quantas pessoas, meus irmãos, vão arrepender amargamente nesse dia? Quantas pessoas vão sofrer amargamente? Então, o que nós precisamos fazer? Creia no amor de Deus e em Jesus para ser salvo. É isso que o Natal significa. Sem esse entendimento, ceia, festa, celebração, comida, de nada adianta, porque isso não paga pecado. Isso não paga pecado. Somente Deus, através de Jesus Cristo, somente aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, que pode viver uma vida sem medo da morte, que pode viver uma vida de certeza que quando fechar os olhos, quando a gente partir, vai acordar com o Senhor. Somente esse. Às vezes você está assim, mas eu tenho tempo, eu vou esperar a virada de ano, eu tenho coisa para resolver. Faz isso aqui, ó. Enquanto você estiver respirando, tem tempo. Depois, Hebreus 9, 27 fala que o homem está sujeito a morrer uma vez só, depois disso vem no juízo. Você está respirando agora? Tem jeito. Você saiu daqui, morreu aqui dentro, deu um infarto, deu alguma coisa, um acidente, sem Jesus, condenação eterna, sofrimento eterno. Então não deixe para amanhã, não deixe para outro dia, não deixe para a semana que vem, não deixe para a virada do ano, não deixe para o próximo culto, para você falar para Deus, Deus, eu sou pecador, eu estou perdido, eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas só que eu creio que o Senhor me amou dessa forma. Eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo para me salvar. Eu quero Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu quero viver para Ele. Isso que o Natal representa para nós. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Jesus e tenha vida eterna, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Deus, glória a Deus.